Fábio, eu acho que seria legal começar contextualizando um pouco quando essa série começa, né? Quer dizer, uma série que você já faz há mais de 10 anos e já se desdobrou numa série de subséries e hoje é o coração da tua prática. Então, acho que começar contextualizando pra gente como é que isso surgiu, como você foi se encontrando dentro desse percurso, pode ser um bom início. Então, é incrível, mas esses trabalhos, essa série, que virou uma série gigante, ela começou lá por 2010, acho que 2010. Ela começou, embora que depois eu tenha feito muitas coisas que não faziam parte da série, ela começou no momento onde eu estava já há uns bons anos trabalhando com o assunto lá, com as formas geométricas dentro do espaço, sobre a tela branca, que era uma coisa então da tela ser parecida com a parede, então essas formas foram, num certo momento, bom, enfim, foram espacializadas, enfim, eu estava trabalhando com isso há muitos anos. E eu estava mais ou menos, eu estava meio cansado daquilo, estava um pouco, não vou dizer esgotado, mas estava um pouco já meio perdendo tração, assim. E eu estava querendo também mexer com outras coisas, que eu nem sabia bem o que era, né? Mas eu queria mexer com outras coisas. Então eu comecei a fazer, eu comprei umas telinhas pequenas, e eu comecei a fazer. Eu comprei as telinhas porque era assim, eu vou pro ateliê, se eu tiver vontade de pintar um negócio, eu vou pintar. Era ter uma disponibilidade de material para poder fazer coisas que me dessem na telha. E isso foi muito interessante, porque inclusive tinha um negócio de um policiamento para não me policiar, que foi um negócio muito interessante, entendeu? Então eu vi uma imagem no internet, ou vi alguma coisa que falava assim, então isso aqui dá uma pinturinha. Eu fazia pinturinha, sem me importar se aquilo tinha a ver com a minha trajetória. Foi uma espécie de libertação nesse sentido. E ocorre que, assim, surpreendentemente, mas acho que é porque eu fui com uma intensidade forte, já logo formou um conjuntinho. E daí aquele negócio me animou. Eu comecei a trabalhar, fazer mais, e logo enchi uma parede. Daí, quando eu tinha as exposições, acho que a primeira vez que eu mostrei uma exposição que chamava Placas, lá na Marília Razucchi. Foi uma exposição bonita que eu fiz. Era uma coisa transitória. E já tinha um conjunto desses trabalhos que eu chamei de atalhos. Primeiro eu chamei de shortcuts, não sei em inglês. Daí eu percebi que a tradução de shortcuts era atalhos. E falei, atalhos é muito melhor. Já nessa altura você chamava de atalhos? Já chamava. Quando fiz essa primeira exposição, que deve ter sido 2012. Eu dei um nome quando eu fiz a exposição. Antes eram as pinturinhas. E atalhos porque eu percebi logo que elas ficavam, como era um material muito diverso como tema, eu percebia que se você fizesse uma sequência de pinturas com temas diferentes, tipo assim, você põe uma coisa, daí aqui você punha a mais diferente, daí aqui você punha uma outra coisa, então, formava uma espécie de sentença, uma coisa assim, como se ganhando um sentido que as pinturas individualmente não tinham. Ou tinham, mas era daí fragmento mesmo, assim, entendeu? Quer dizer, eu achava que o trabalho potencializava quando você formava os conjuntos.
Daí o nome Atalhos, porque parecia que para você ia para a pintura seguinte do jeito mais rápido possível, sem precisar explicar. E Bom, ainda sobre o nome, atalho tem um negócio que eu acho que é bonito, porque o atalho é a coisa feita com o facão lá. Quando morava em Ubatuba, você pegava uns atalhos. E você faz com o facão, você vai cortando o mato, assim, né? E essas pinturas são feitas com estilete, né? É um pouquinho atalho também, sabe? Então ficou esse nome. Mas cabe muita coisa dentro disso, né? Porque... Bom, é quase que infinito, né? Porque eu posso ir indo e vai sendo meio que... Ela é meio autojustificável, mais ou menos. Se eu inventar uma coisa bem louca, mas não é o caso, mas se eu fizesse isso, ela com o tempo acaba se legitimando, porque eu vou colocando assim, você entende? Sim. Então eu achei que essa ideia para nortear o trabalho é muito produtiva, muito útil. Agora, é curioso porque você diz que ela é infinita, mas por outro lado você criou uma série de regras e pretextos dentro da série para seguir determinadas linhas. É verdade. Que na verdade não desorganizam tanto assim. É verdade, é verdade. É mentira que ela é infinita, porque não é, porque inclusive eu não tenho nem talento para tornar ela infinita. Ela permite que eu trabalhe com coisas diferentes, é isso que é a questão. Mas já logo também surgiram subgrupos dentro dos atalhos. E então você tem algumas séries que tem, sei lá, 20 trabalhos. Então você poderia fazer uma exposição só daquilo, poderia eventualmente. Mas, por exemplo, a série Volpe tem uns 20 trabalhos, inclusive alguns grandes e tal. Mas eu acho que o pensamento de atalhos ainda segue, porque a própria mistura, eu começo a entender também as séries como uma unidade, entendeu? Então você bota uma série do lado da outra, assim, e funciona. Eventualmente pode até misturar, sabe? Dependendo da montagem. Então eu acho que a ideia ainda permanece. Pensando nas caixinhas, por exemplo, né? Que é um dos princípios de produção da série. Em que você tem, sei lá, uma caixinha de fósforo, uma caixinha... Caixinhas... Tem já um dos temas que surgiram, isso já surgiu já na última exposição, que foi em 2000 e... Quando que foi a minha última exposição? 18? Não, 18 foi a outra. 21. Não, 22. A última. 22. Lá por 22, 21 dos temas que surgiram foi através de se pegar uma caixa, é um tema que não é tão... Os artistas usam, né? Assim, já vi isso. Você pega uma caixa e abre a caixa, né? As dobras da caixa. Então, você pega uma caixinha de fósforo, uma caixinha de remédio e abre ela. Então, ela vai ter as partes que formam o cubo, né? o volume, e você tem as abas de cola, onde você cola para fechar a caixinha, que normalmente são duas. E... Daí isso, por exemplo, virou um tema. Elas começaram... Agora seria legal mostrar, né? Elas começaram de um jeito assim... elas começaram assim, ó. Que era uma espécie de... Essa aqui acho que nem foi mostrada. Mas aqui tem o volume e aqui tem as abas de fechamento. Isso aqui também vem de uma caixinha. Uma caixinha meio louca, mas é uma caixinha. E essa também. Então, essa série, ela começou a partir dessas coisas mais assim, que não lembrava tanto a caixinha, só a dobra. Mas tinha, na própria exposição ali de 18, eu comecei a fazer os trabalhos
que eram realmente uma... Eu seguia... eu já entro nesse assunto total de... Vai. Não faz sentido. Porque seria legal mostrar. Estava dizendo era o seguinte, você tem... Justamente porque a Thales é uma coisa de uma extensão muito grande, ou seja, é uma chave de leitura abstrata que você pode aplicar para cá ou para lá, você foi criando estratégias para ter certos pretextos e regras e leis que você criou. E que você, de alguma maneira, mesmo que fosse para criar uma exceção à regra, você criou certas regras que te ajudavam a organizar a produção. Então, as caixinhas, ora elas têm margem, ora elas se ampliam um pouco mais e isso toma mais espaço. Isso aí, peguei o ponto, é isso aí mesmo. Porque, então, lá nessa última exposição já tinha, então, as caixinhas que elas eram organizadas, eram 6 partes. Quando ela é horizontal, ela tem 6 partes. Quando ela é horizontal, ela tem 8 partes e 2 abas. 8 espaços. Sim. E 6... Enfim, você tem um jogo combinatório nas horizontais que é 6 planos colocados em 8 espaços. E 2 abas, que estão colocados para fora desse corpo. Isso você chega num número limitado de composições. Então, no início, como eu não queria repetir a composição, eu cheguei no limite das caixinhas com as partes na horizontal. Daí, quer dizer, claro que se você muda a cor, muda tudo, mas no princípio eu não estava fazendo essa operação, eu quis chegar no limite combinatório, né? Daí eu fiz com elas verticais, que muda um pouco isso, mas é a mesma coisa, você chega num limite de opções de composição. Daí eu também exauri essa possibilidade. E daí eu fiz com outro campo. Em vez de ela ser o 18 por 24, era 25 por 25. E você tinha a margem lateral maior. Isso dava uma outra coisa. Mas, enfim, também foi meio esgotando. Daí o passo que é interessante nesse último trabalho é que eu entrei, estava tudo meio já feito nas possibilidades que eu tinha me proposto a fazer. Eu entrei dentro eu tirei a margem tem a composição, tinha a margem. Eu sangrei, né? Eu botei a coisa direto assim. Daí o que acontece é que o trabalho começa a pedir a exceção. Porque você sangra o negócio. Se as abas estiverem para dentro, você consegue botar. Se elas estiverem para fora, você tem que abrir o espaço para botar a aba. Então, aí já dá 2 composições completamente diferentes. Então, a regra inicial, que os retângulos eram, sei lá, 3 por 6, eu não me lembro quanto que vai para o espaço. Não tem, você começa a ficar fascinado com a exceção, é engraçado. Então, ali, um dos pensamentos que eu tive é que a regra criava a exceção, ela produzia a exceção. E no final era quase que a exceção era a regra. Entendeu? Porque era divertido você ver, bom, então se está assim, o que eu posso fazer? Vou botar a aba para dentro, vamos não sei o quê. Então, deu um corpo de trabalho interessante, porque ele é absolutamente rigoroso, mas ele é feito de exceções, entendeu? Ele é rebelde com a sua própria metodologia. Isso é interessante, porque isso daí tudo, cada um deles tem uma cor, tem uma maneira de pensar a cor. Então dá enfim, é um conjunto que eu gosto e que é muito prazeroso para mim fazer, para eu fazer, porque me surpreende, sabe? Apesar de ser simplésima a operação, ela vem de um jeito diferente, o trabalho devolve uma coisa. Isso, as caixinhas é isso aí. Agora, é fascinante porque, enfim, as caixinhas partem da coisa mais
banal, né? Esse material que está de repente ali no ateliê, uma caixinha que você abre e vira princípio compositivo, e elas estão dentro de uma mesma série que vai pegar um fragmento de Giotto, de Frangélico, ou seja, tem uma espécie de bagunça nessa hierarquia daquilo que vale ou não ser pretexto para ser pintado. By the way, no caso do Giotto, do Frangélico, são mais ou menos caixinhas também, né? Mas caixinhas que valem um pouco mais de... Não, porque tem algumas, inclusive, onde a referência fica próxima. Então, tem uma outra questão mesmo, assim. Faz parte. Isso daí é o seguinte, isso daí começou faz tempo também. Dentro dos experimentos, das coisas mais diferentes que eu queria fazer, eu peguei uma paisagenzinha do Piero. A paisagenzinha é a minha, a dele é uma paisagenzaça. Uma das primeiras paisagens que tem na história da arte. É uma coisa, não é a primeira, mas é uma das primeiras e é fantástico, lá dos afrescos de Arezzo. E eu pintei um detalhe daquilo, também gostei, apesar de ser graças a Deus, ficava canhestro, né, diante do Piero. Eu gostei justamente por isso, porque podia operar com esse material de uma forma também livre, né? Também, assim, podia ficar completamente diferente do Piero, quer dizer, aquilo era um pretexto para eu mexer com aquele material. E bom, isso começou com o Piero, mas depois eu fui trabalhando, não precisava ser Piero, podia ser Giotto, Frangélico. Eu fui mexendo com esse material desses artistas pré-renascentistas, né? Antes da... Que tem aí, tem duas coisas. Primeiro que esses caras são fantásticos, assim. Esse período da arte é um período maravilhoso, porque você ainda tem ali nesse... É o início da pintura ocidental, né? 1300. Ainda tem uma espontaneidade super forte. Você não tem os cânones, a perspectiva foi inventada depois. Então é maravilhosamente errado, sabe? A sombra está aqui, está aqui. É uma coisa assim, fascinante e muito imaginativo. Muito, como a narração, como a narração das historinhas, né? E então é um momento assim que eu sou fascinado e permitiu trabalhar com esse material. Aí aconteceu também uma coisa muito interessante, que quando eu comecei a pintar, quando eu migrei da faculdade de arquitetura para pintura, quando eu tinha uns 20 anos, 19, eu viajei para a Europa. A gente fez uma viagem grande na Itália. E a gente, meio na nossa ignorância lá, eu viajei com o Rodrigo Andrade e com a minha namorada na época, Mariana Morro. E daí, na nossa ignorância, a gente descobriu esses artistas. A gente estava em Pádua, a Zaba falou, minha mãe falou que aqui tem uma capela do Giotto. A gente, descemos do trem e fomos ver lá a capela de Scrovegni, né? E daí foi tão fascinante, tão acachapante, que a gente saiu da capela e a gente ficava vendo aquelas bancas de livro livro turístico, né? Livro de Ministério da Cultura italiano. E a gente meio que pautou a viagem para isso. Então a gente falava assim, então, olha, tem isso aqui do Piero. A gente conhecia os nomes dos artistas assim muito vagamente, né? Mas já sabia também um pouco, porque já
também não era tão zerado. Então a gente fez a viagem olhando esses caras. Então, e é engraçado que aquilo foi muito importante para mim na época. Eu era fascinado realmente por aquilo. No entanto, as vicissitudes a minha história me encaminhou ali, eu fiz outras coisas antes disso. E muitas outras coisas. Mas esse era um material que eu sempre tinha vontade de me aproximar novamente, entendeu? Então, os atalhos me permitiram um pouco isso, porque você não vai lá, eu não estou lá pintando um joto, estou fazendo um atalhozinho que tem um tema do joto, você entende? E tem uma operação sua em cima dessa referente, né? Eu acho que tem uma limpeza, uma subtração. Você trabalha como um editor também que desloca alguma coisa nesse referente canônico. Então é um joto, mas é um joto que curiosamente a gente reconhece, tem uma familiaridade quando olha para aquilo, mas é um joto, ele perdeu alguma coisa e ganhou outra, né? Porque ele não é um joto, né? Joto é só o nome do rolo. Graças a Deus não é. Você sabe que a nossa incapacidade de fazer isso daí não é uma frase, acho que do Chan, né? Assim, o teor artístico está naquilo que você não conseguiu fazer, você queria fazer e não conseguiu. Sim. Algo parecido com isso. O Kiefer tem alguma frase com isso também. É só uma maneira de você mexer com aquele material, é isso. Mas você mantém o referente, porque... Eu mantenho a referência, e tem alguns casos onde a referência fica próxima. E é raro eu vetar, mesmo quando fica próximo, eu coloco, porque aquilo é um detalhe, é um negócio, e já de saída é tão diferente, né? É tão outra coisa, é tão... E às vezes a gente acha parecido e reconhece algo que é de uma obra original, e em outros casos a gente tem a sensação de que aquele é um frangélico novo que você fazia. É um detalhe de um mestre que você não viu, né? Tá faltando aquele detalhe no desenho. É verdade. Primeiro que eu fico em dúvida atualmente quando eu estou pintando desses negócios, quando eu vou falar do trabalho, esse aqui é frangélico ou é de outro? Porque os dois têm esses espaços. Então tem isso, e tem você vai trabalhando com o material, você começa a perceber um pouco como é que ele funciona, né? Então tem alguns trabalhos que eles vão seguindo de um tal jeito que a referência realmente deixa de existir. E, no entanto, eles continuam sendo um giotto, porque ele começou naquele... O que startou o processo, o que desencadeou o processo, foi uma imagem que eu vi. Então é isso. Então tinha até a Irene, que trabalhava comigo lá na galeria, eu falava assim, acho que isso aqui é giotto, mas não é giotto. Ela falava assim, não, tá lá na cidadela, mas é que estava escondido. Então é isso, assim que funciona. E tem alguns que ficam próximos, não tem problema, tá? O nome faz parte dos atalhos, de como que eles estão inseridos num conjunto. Você falou uma palavra que é importante para mim, que é a de edição. Quando eu faço quando eu vou mostrar, antes de pensar a montagem, tem um trabalho de edição. O que eu vou mostrar? Vai ter esse conjunto aqui, vai ter esse conjunto aqui, e aqui eu posso fazer então um conjunto aqui. Daí você tem, por exemplo, algumas séries, os pedaços de série que simplesmente não entram, porque não entrou nessa edição. Você entende? Não vai ter os... Então,
Porque não é uma questão de montagem, você entende? De chegar e falar assim, então aqui cabe mais um, o que a gente vai botar aqui? Não. Eu coloco os trabalhos que eu previamente defini colocar. E é claro que quando você está finalizando esse processo, se você tem pouco desse trabalho, você fala, deixa eu fazer mais um pouco disso para esse conjunto ficar mais forte e tal. Mas isso é um trabalho de edição, por exemplo, né? E então é isso, quer dizer, esse conjunto que são os pré-renascentistas, que eu até dei o nome de alvenarias, né? Eles fazem parte, eles são editados, né? Então isso que já garante de saída que eles são atalhos, né? E a referência tá lá longe. Mas é curioso porque em alguns casos tem ali uma redução, uma subtração que você faz. E é claro, porque a gente olha aquele fragmento, tem algo familiar, ou seja, eu reconheço que é um espaço anterior pré-renascentista e coisa e tal, mas já não tem figuras, não, né? Tem uma subtração que parte desse processo de edição, mas às vezes tem um processo de adição também. Ou seja, de algum tipo de complemento que você insere nessa cena, seja para dar a ver uma configuração e uma construção de espaço, né? Um elemento que atravessa. Eu lembro da gente conversar olhando para um especificamente e você dizer, não, isso aqui eu coloquei, né? Isso não estava nessa composição original e eu coloquei. Então, é isso, não é só subtração, né? Mas tem uma montua que de repente adiciona coisas naquela composição. Tem, porque a partir do momento que... Aí isso já me dá vontade de falar algumas coisas. Essas pinturas, de um modo geral, elas são frutos de pequenas batalhas. Não sei se é porque eu sou meio grosso, assim, apesar de enganar bem. A pintura dá errado a princípio. E, de um modo geral, né? Tem algumas que dão certo. Mas, assim, é muito comum você lança pintura, você tira assim, bom, isso aqui vai estar quase pronto, e não está. Ela está longe. Inclusive, às vezes é difícil você entender qual é o problema que aconteceu. Mas esse fracasso, ele é importantíssimo para o trabalho, porque isso é um salve de quem puder. Daí que começa a batalha, porque eu tenho que resolver aquilo, certo? Trata-se disso, a minha profissão. E E essa batalha é impressionante. Você precisa chegar num ponto ali de estar tudo perdido. E é um negócio assim que muitas vezes, quando você descobre que está tudo perdido, que você tem que começar a raspar, tal, sobe a adrenalina, porque você fica ali, o erro está explícito. E é sensacional, porque a reviravolta é muito comum, graças a Deus. Os caras religiosos. O faz é isso que elas serem frutos de pequenas batalhas, é isso que faz com que elas sejam densas, que elas tendam a expansão, quando elas são bem-sucedidas, claro. Né? Então, nesse momento aí, da adrenalina, o primeiro movimento é raspar, eu troco de tema, daí eu acho alguma saída, alguma cor e alguma luz que me abriu um negócio, e eu falo, bom, então agora vai para esse lado aqui, e daí você vai terminando a pintura. Enfim, é isso que dá eu acho que dá força para as pinturas, esse conflito que está guardado. E isso faz com que as imagens, a partir desse momento, elas fiquem pouco importantes, porque você tem que achar uma outra situação. Volta, é uma outra imagem, tudo bem, mas ela já vem tão
problematizada, ela já vem tão fora do... então eu acho que é um pouco isso aí. Bom, aquela primeira linha ali é o Piero, né? E eu fiz, é quase que uma... eu tenho uma... Como é que chama aquelas coisas de geladeira, imã de geladeira? Que é essa cidadela do Piero. É meio quebra-cabeça, né? E daí ontem eu estava vendo lá, olhando para... Eu percebi que eu meio que eu decompus o espaço, eu peguei, eu fiz isso aqui, sabe, assim, tem uma sequência. E então esse aqui eu chamei, é uma subsérie dentro da série, eu chamo de Piero, porque são feitos a partir do Piero, né? E eles são também alvenarias, né? E são também atalhos. São chaves que se tem abrindo assim, chegando no... Daí esses 4 ali estão atrás, né? Estão no corredor. Na galeria, poxa, seria legal ter a... Oh, mas você já entendeu como é que é. Você sabe, né? Sim. Então, daí na parede inicial e atrás, você tem essas, são as alvenarias, né? Que são esses espaços, essas câmeras abertas, né? São cubos cuja parede frontal está aberta, né? É assim que funciona lá nos pré-renascentistas, né? É aquela coisa do teatro, né? Você tem aqui a cena acontecendo e a parede aqui, ela não existe. É curioso, isso já lá nos 1300. Casinha de boneca. Casinha de boneca. Casinha de boneca. Isso é meio Deus. E então aí são vários, esses 4 e aqueles 4 ali, aí são várias referências diferentes e outras... tem alguns que são completamente diferentes da referência original e alguns mais próximos. No caso do Piero é mais próximo. E daí tem essas coisas, você estava falando, por exemplo, de colocar, né? Assim, esse aqui já é o segundo, aqui está azulado, mas esse trabalho aqui é cinza. Que a gente brincou, acho que foi você que falou que era um Paulo Mendes. Porque daí vai surgindo essas coisas, assim, deixa eu fazer um pré-renascentista de concreto, você entende? É isso que, isso ocorre, entendeu? Já é o segundo que eu fiz, porque eles ficam bem em concreto. Não tá certo demais. Não. Então vai por aí. Nas laterais desses conjuntos tem essas 2 abóbodas aqui, que dá sei lá, é um pouco tudo quadradinho, elas são redondas e ela vem lá do Piero, né, de um trabalho também aí dessa turma, mas aí já é uma outra coisa completamente fora. E elas têm um tipo de desenho tal que é diferente pelo fato de ser curvo, de ser redondo, né? E é um pouco o trabalho nesse sentido, quer dizer, você tem o gesto e o contragesto, entendeu? A coisa dos atalhos funciona assim, você põe um negócio aqui e põe um diferente. Agora, nessa exposição, parece que são as séries que são assim, entendeu? E então a colocação dos trabalhos segue muito essa regra, aqui você tem as caixinhas, né? As caixinhas originais eram assim. Tinha uma bordinha. Tinha a bordinha, você tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos nos 8 espaços. E aqui você segue essa mesma lógica, só que ela estoura. E a gente fez uma montagem que é um pouco para fazer porque isso aqui depende de conjunto. Esse é um tipo de trabalho que não é legal se ver sozinho, é pouco compreensível. Eles precisam estar dentro de um contexto
dentro de uma família. E isso aqui foi a forma que a gente arranjou de expor, que já tinha utilizado na exposição anterior e que funciona. Você tem algumas linhas e você vai dispondo por... Parece que a própria montagem segue o princípio compositivo das abas e dos planos, né? Como se houvesse uma segunda caixa, como se tivesse caixinhas. E como se tivesse umas dobras, né? Agora virou agora pra cima. É isso aí, o espírito é esse mesmo. Agora, tem uma coisa que você falou que eu acho, não sei, pode ser bom te ouvir mais, relacionando as caixinhas com essas séries que têm referências mais diretas à história da arte. Tem algo em comum aqui que é um problema de espaço, né? Uma maneira de se relacionar com o espaço. Sim. Ora, nas caixinhas há uma sensação que esse espaço se expande. Sim, tem algo em comum que é um problema de espaço. Então, com as caixinhas, elas são muito dinâmicas no olho, né? Então, ora você tem a sensação de que elas estão expandindo o espaço, ora comprimindo. Essa tensão nas bordas que você foi experimentando, depois suprimindo as margens, jogando com isso mais sangrado dentro da composição. Tem aqui uma expansão e uma contração, um movimento de expansão e contração. E quando a gente vai para as referências mais clássicas, quando você está citando, intervindo, mencionando diretamente esses artistas aí num diálogo a tua família na história da arte, né? Quase como chamando para si esses referenciais. Tem também um segundo problema de espaço, seja você seccionando, no caso do Piero, né, uma paisagem que a gente conhece, quer dizer, é de uma pintura muito conhecida, mas quando você separa ela, você cria um conflito dentro dessa cidade, né? Você cria é meio um quebra-cabeça, tem uma experiência de estilhaçamento também. Disso que existia harmonicamente dentro de uma composição e que você, muitos bons anos depois, dá um jeito de embaralhar, reordenar, né? Nas caixas, olhando mais para esse espaço interior, para além da visualidade da cidade, né? Nas caixas isso ainda fica mais dramático, me parece, porque o problema do espaço é um problema... enfim, que espaço é esse, afinal de contas, né? Você não... Assim, é um interior de uma igreja, é um espaço religioso, ao mesmo tempo é um espaço doméstico, ele é do âmbito público ou do âmbito privado. Tem algo que atravessa essas subséries todas, me parece, que passa por uma reflexão de espaço e que se resolve de diferentes maneiras também, né? Quer dizer, não tem um jeito de resolver aqui. Tem uma série de maneiras, inclusive quando você acrescenta, por exemplo, eu acho que era esse aqui que a gente conversava da outra vez. Que você dizia, eu suprimi os elementos, mas aí resolvi inserir um varal. Um varal com uma cortina, né? Sei lá, quase não é um véu, é um elemento que existe ali, que normalmente está atrás ou da Nossa Senhora ou de Jesus Cristo. Isso daí, ou do santo, isso daí é uma coisa que eu retirei de um outro trabalho do Frangélico. Então é um pouco... tem uma colagem aí. Tem uma supressão enorme de elementos, porque esse trabalho, essa pintura, ela é complexa, é difícil de você entender até o espaço que ela forma. Tem um jogo de abóbodas na parte superior desse afresco que está lá em São Marco, que é difícil você entender o espaço que ele está representando. Sim. E isso é uma coisa bonita desses caras, justamente, porque provavelmente estava errado mesmo, você entende? Provavelmente ele teve dificuldades em fazer, né? Porque ele não tinha perspectiva. E então, eu acho que tem um pouco essa brincadeira. Aqui nesse caso, essa cortina, ela isso também é dentro do Frangélico. Aqui é o espaldar de um trono, né? É a parte de trás de um trono onde está sentado Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tem a mesma função. Eles são
idênticos nas pinturas. Na pintura eles são diferentes do desenho, mas a função é a mesma. É para clarear, para deixar, para isolar Destacar a figura. Mas E daí aqui eu ponho aqui não tem a figura. Não. Porque eu não poderia mexer com esse material. Bom, eu acho que se tivesse a figura seria um trabalho completamente diferente, seria um trabalho regressivo, né? Porque eu estaria mexendo com uma maneira de representar de 6 séculos atrás. Então eu tirei as figuras e eu tirei também os elementos, vamos dizer assim, excessivamente anedóticos, entendeu? Tem uma simplificação, tem uma esquematização do espaço dessas pinturas, né? Mas acho que tem algo nisso que você diz que é importante, que é o fato de que há uma simplificação, mas essa simplificação não se traduz em síntese. Ela traz consigo alguma estranheza, porque quando eu vejo aquilo lá, naquela, por exemplo... Não é da ordem do abstracionismo, assim, né? De limpar Como se você estivesse resolvendo, é o contrário. Não, ao contrário. Quando eu vejo aquilo já sem o trono, Uhum. e quando eu vejo, nesse caso, por exemplo, esse como se chama? Um espaldar? Como é que é? Um espaldar, né? A parte de trás da cadeira. Sem o trono, sem a figura, é muito esquisito porque esse é um imaginário visual que eu tenho, que eu reconheço, e por outro lado isso passa a ser um monolito. Isso passa a ser Não, e ele nesse caso dessas figuras, elas são rigorosamente centralizadas e simétricas, né? Sim. O que na atual altura do campeonato é uma coisa estranhíssima, né? Exato. Porque a arte moderna lutou contra o centro e contra a simetria, tá certo? Então, mas é isso, é assim que funciona as coisas, entendeu? E passam a ser espaços fantasmagóricos também, porque isso, todas essas câmaras, esses ambientes domésticos de interior, que estão habitados por narrativas fundantes de um certo cânone ocidental. De repente, esses espaços estão esvaziados de narrativa. Então. Tem algo fantasmagórico mesmo que sobra. Assim. Tem uma experiência, falando como público, como alguém que se aproxima dessas pinturas, eu acho que tem uma experiência anacrônica muito esquisita e muito contemporânea, que elas são estilhaços, não à toa, são fragmentos, são atalhos, enfim, isso está um pouco no princípio da série, né? Elas são estilhaços de uma espécie de totalidade que não resta mais, ou seja, que não sobrou, que não chegou mais inteira, né? Isso é como se fosse impossível fazer a cidade do Piero. Você, como um artista trabalhando agora, sim, sem dúvida, que você pudesse fazer essa cidade inteira. Te resta a secção, a edição, o fragmento, o pedaço, o estilhaço, alguma coisa que chega a nós dessa maneira, né? Já muito gasto também como imagem, ou seja, é tão imagem que é quase abstração, é oco, né? Não tem muito recheio, é um bolo sem recheio, ele tá meio seco, ele é pura superfície também, ele é pura membrana, né? E é isso, quer dizer, é simplificação, mas não é síntese, porque o que essa simplificação produz é uma estranheza. É uma estranheza de uma familiaridade. Eu reconheço esse referente, no entanto, ele está deslocado. Ele não está onde eu esperava que ele estivesse, dentro do que eu aprendi, dentro desse referencial de história da arte. Ele é fantasmagórico, ele é monolítico, ele, enfim, de repente... não só discute um problema de espaço, mas ele em si é um fragmento de espaço, porque a alvenaria, isso que você chama, né, das alvenarias, ela parece que foi um pedaço de parede que você tirou de qualquer outro lugar, né? É verdade, tem isso mesmo, tem uma... Como elas estão desabitadas e desprovidas dos elementos particularizantes, sim,
dá uma ideia um pouco de solidão, assim, talvez, né? De ter não sei se solidão, porque solidão envolve pessoas. Então tem um vazio, isso eu acho interessante. Isso eu acho que é um dado do trabalho, como tema. Tem uma coisa engraçada que a gente já comentou, mas assim, eu não sei bem como é que isso se relaciona aqui agora, mas a forma como eu pinto, essas pinturas que eu chamo de alvenarias, é porque quando eu trabalho nelas, e quando eu trabalho em trabalhos maiores, que tem temas assemelhados, parece que o meu trabalho é meio de pedreiro ali, você entende? Estou passando massa na parede. Tem um pouco este sentido. Isso também eu acho que é uma coisa que muda um pouco, que dá esse outro, que dá essa coisa que a gente não está sabendo bem dizer o que é. Tem também o fato de que a pintura feita assim, ela é uma espécie de superfície, qual é a palavra que a gente usou? Uma lâmina, uma membrana, um filtro, uma película, que faz que, mesmo você entendendo ela com espaço tridimensional para dentro dela, formando a caixa, a pintura ela vem da superfície para fora. Você entende? Eu acho que tem isso. Isso é uma característica, eu acho, da pintura contemporânea. Então, isso também garante um pouco a existência da estranheza, né? Enfim, agora já meio jogando... Eu acho que o que eu tenho tentado pensar, até para dar um nome para a exposição, pela primeira vez no meu trabalho, eu consigo entender isso um pouco como se fosse também sinais da memória, de memória, não da memória, de memória. E como isso é um universo que foi praticamente o que me moveu a ser pintor. Então, é um pouco exagerado isso, mas foi um pouco também, foi o momento fundante, foi o momento inicial, nesse sentido. Outras coisas me moveram. Então, me parece que essa memória que eu tenho, que eu vejo aqui, é uma memória meio construída. Daí, bom, talvez como toda memória, né? Mas assim, eu tenho que ir atrás da referência, tenho que ver a foto no livro, algo que apareceu no Instagram, algo que eu tiro da internet, porque a memória não basta, isso aqui não é feito de memória no sentido, vou lá e pinto Piero de memória, não se trata disso, trabalho com a referência aberta, né? Mas tem uma ideia de memória que cabe nisso, é uma construção da memória. Você entendeu? Eu sei, eu estou começando a gostar dessa ideia. Não sei se ela é uma coisa meio nova para mim pensar assim. Mas tem um ponto aí que é... Bom, não sei também como você vê, mas me parece que também não é entender memória como nostalgia, né? Não. Isso pode ser uma trilha perigosa. Total. Não, totalmente. Inclusive, o meu trabalho sempre foi o contrário disso. Eu acho que também não é um trabalho nostálgico. Não. Você está fazendo uma espécie de elogio ao que a pintura deveria ser a partir desses referentes. É uma memória construída nesse sentido. Talvez a palavra memória esteja errado. Mas é um pouco assim... Eu acho que um gesto meio parecido tem aquele filme do Tarkovsky, acho que é o Stalker, que eles estão numa nave e daí na nave a câmera
que é meio que se confunde com o olhar do personagem ali, ele está olhando assim, e tem um pôster do Bruegel, que tem aquele corvo. Eu acho que esse trabalho, se eu não me engano, é o trabalho que está lá em Bruxelas. Acho que eu vi esse trabalho recentemente. Não tenho certeza se é. E a câmera fica ali andando ali pelo espaço do Bruegel, que é um espaço maravilhoso. E aquilo é totalmente atualizado. Aquilo é totalmente atualizado no filme, né? Na ação do filme. Mas aquilo é uma memória. Aquilo é uma memória do Tarkovsky, do espectador, do... Porque é isso, é algo que você viu, você foi em Taba, você foi em Arenzo, você foi... Por outro lado, isso é tão compartilhado, isso é uma memória coletiva, né? Uma construção coletiva, porque vira imagem. Então, mas você não tem uma... Sim, é isso. Você poderia falar uma memória universal, mas daí você cai num negócio que é tudo. Né? Então é tudo. Então, aquele ventilador, também tem na memória outros ventiladores, ele não sei o que. Mas você quando particulariza isso dentro de um trabalho de arte, você está meio que definindo qual é essa memória, né? Talvez seja isso. Porque aqui não há como negar também aqui estão os artistas que eu gosto, né? Que eu gosto de outros também, mas aqui tem uma como é que chama isso? Tem uma escolha, tem o meu... que passa até por questões afetivas. E eu acho que na coisa do Tarkovsky é a mesma coisa. Põe aquilo porque ele acha aquilo maravilhoso e ele está pegando um espaço lá do 1500 não sei quanto, enquanto ele está no espaço sideral, né? E eu acho que é meio assim que funciona. E a tua opção por se manter no pequeno formato? Entendo que tenha começado no pequeno, na medida em que o pequeno é menos intimidador, ele te permite arriscar e usar com menos preocupação, mas você se manteve, né, no pequeno formato. Porque começou daquela maneira que eu falei, né? Era uma coisa para poder, mas permite uma velocidade que o trabalho grande não permite. E esse trabalho, ele fala um pouco de velocidade, né? No sentido em que você sai daqui e vai para cá, outro trabalho, vai, assim, eu acho que, assim, eu até fiz alguns trabalhos experimentando usar algumas imagens em formato maior, não grande, não enorme, mas já maior, 1,5 m por 1,5 m. E eu tenho a impressão que eu até posso fazer, mas daí não é atalho, daí vai ser outra questão. Eu posso escolher uma série de espaços aí e criar uma situação espacial, digamos, 1 para 1, onde você entra nessas câmaras com o teu corpo. Pode ser que eu faça isso, pode ser, porque dá um trabalho enorme. E a ideia de atalho, assim como eu penso o trabalho, ela é um pequeno formato. E digo mais, ela é com formatos mesmo pré-estabelecidos. Então eu trabalho ou é 25 por 25, ou é 30 por 30, ou é 24 por 18, e tem pouquíssimas exceções. Porque isso daí, porque é um trabalho de edição. Sabe, tal seria eu pintar cada uma parte dessa paisagem com um formato diferente. Você entende? Não é o caso, não é estaria fora do conceito, você entende? É um frame. Tem que ter um pouco essa noção de... Ele cabe nesse espaço aqui. Me parece, Fábio, que isso tem um pouco a ver com criação de alfabeto e de linguagem, sabe? É como se você construísse um vocabulário. Isso que você diz de formar sentença, com uma parede de atalhos, por exemplo.
é isso, você está criando um vocabulário teu, um alfabeto ou um dialeto dentro de uma linguagem maior, né? E esses formatos, não só os formatos, como os temas, as subséries, as variações, são esse alfabeto que vai compondo. Quer dizer, a gente podia pensar em termos de música, se fosse o caso, ou em termos cinematográficos, se a gente quisesse pensar em termos de montagem, ou como verso de poema, né? Você consegue deslocar isso para uma série de outras linguagens como paralelo, né? Mas me parece que esse rigor com o formato e com os subtemas constrói um alfabeto teu, um repertório teu como pintor também, né? Tem um jeito de dizer. Sim, é isso aí. Eu concordo com isso. Eu não sei bem porque como é um processo é sempre para frente, né? Sim. Eu não sei bem mas é isso. É isso aí. É isso que você falou. Sim. Muito obrigado. É o seu poema. É o seu poema. Mas mesmo quando você pensa nas paredes, assim, ali, a parede... Não, ele é feito para pensar. Ele é feito para... Eu acho que você pode até entender o trabalho como uma unidade. Claro que pode. Eles têm essa autonomia. Mas, assim, eu, quando estou trabalhando... eu já penso ele do lado do outro. Já vou, e quando eu vou trabalhando aqui na parede, eu já vou meio fazendo uma pré-montagem. Quer dizer, não é verdade que seja assim, porque eu não sei ainda qual que vai entrar, mas assim, eu já vou buscando as vizinhanças. Tá. Porque... Então, quando você pensa em fazer você já está pensando em fazer vários. Não, eu começo, eu sou mais modesto, vamos um passo de cada vez. Quando eu percebo que ele é reproduzível, esse é o momento de glória, vamos dizer assim. Tá. Então, bom, então deu certo, tenho mais uma coisa para fazer. Então é isso, mas essas sentenças, essas mini-narrativa pictórica, né? Porque é difícil você transformar isso em palavra, mas assim, não tem historinha, mas assim, eu trabalho pensando nisso. É engraçado. E tem uma outra coisa de memória que a gente não falou, mas ainda sobre esse tratamento da superfície, né? Eu acho que quando a gente tem essa sensação de que você tirou um bloco da parede e levou para a exposição, essa superfície mais gasta, uma superfície que parece ela própria condensar uma experiência de tempo, que eu acho que a gente falou de espaço, mas quando você fala de memória, a gente está falando também de uma outra experiência de tempo, né? Não só na relação com as imagens, mas na relação da própria fatura da pintura. Assim, tem uma coisa fosca, uma coisa gasta, uma coisa que traduz essa concretude de um muro, de algo do tipo, né? Que parece falar de memória não só nessa tua seleção de repertório de imagem, mas também no modo como você está lidando com a própria linguagem pictórica, a própria linguagem da pintura, né? Tem algo que parece, assim, são pinturas novas, mas elas também parecem condensar um tempo quase pré-industrial, assim, né? Tem um pouco isso. Tem uma... Elas respondem a uma fatura, vamos dizer, hiper artesanal, né? Você não olha para isso nesse sentido. E acha que... Aí são duas coisas, tanto quanto eu vou entendendo assim. Tem um pouco que a pintura mimetiza errado. Ela procura ser parede, então eu quero que seja que nem parede. Isso é isso. Mas tem também uma outra coisa que já tinha na minha pintura sem ser com esses temas, que é a questão de que o trabalho ele expressa a batalha que foi a sua construção.
Tem um tempo dentro do trabalho, você entende? Eu acho que isso tem. E é diferente de uma pintura mais pop, que a pessoa não está interessada nesse tempo. Então eu acho que tem essas duas coisas. Essa pequena batalha que gera o trabalho, ela tá ali condensada quando ele é bem sucedido. Ela tá ali. Tem a historinha dela, mais ou menos, é lógico, né? Mas ela tá ali. É por isso que eu acho que a densidade do trabalho, a força do trabalho, vem disso aí. Você não quer esconder essa batalha? Não, e ela tem que. A imagem final tem que ser fruto dela, você entende? É isso que é um pouco. Às vezes, muito do problema que acontece é quando a imagem já chegou na imagem, mas ela não tem força, ela não tem conflito dentro dela. Ela está reproduzindo bem a imagem do que eu estou olhando ali. Entendeu? Não é bom. Não é assim que funciona. E o que funciona é essa briga, esse conflito, essa mudança de tema, essa loucura aí. E quando esse negócio, quando a pintura expressa isso, quando ela consegue contar. A cor faz isso também, né? Eu acho que assim, é uma cor impregnada de mundo. Quando a gente olha para essas pinturas, essa experiência de cor é uma experiência de cor impregnada da experiência do real, mesmo, do mundo. Não é uma porque cor ela que é. quer ser Não, ela é. A maioria das cores é fruto de mistura de tinta e elas são tonais, assim. Elas são, quer dizer, tonal, não sei se em alguns casos são. Elas são é uma cor que, assim, você, em alguns casos, você fala assim, tá batendo uma luz aqui, eu tô vendo essa luz aqui. Ela é a cor, ela não quer ser o amarelo do Barnett Newman, o vermelho, a cor plana colocada. É uma cor com um pouquinho de, sei lá, de profana? Ela é profana. Acho que sim, não é? Ela tem. É uma cor vivida, né? Não é uma cor que quer ser ideia de cor. Não. A ideia de cor, ela é fruto da presença dela no mundo. Ela é mundana, né? Ela, na melhor acepção de mundana, ela é. Certo, de estar no mundo, né? Está no mundo. Ela não é a cor do projeto construtivo Escola de Humo. Não. Ela é a cor. Não. Não dá para fazer leitura entre primárias e secundárias. Não é assim. Não é assim que funciona.